Abandonado e humilhado por seus companheiros de equipe, Rookie é ajudado por uma garota. Juntos, eles descobrem que suas habilidades, que até então eram fracas, combinadas se tornam extremamente fortes, fazendo com que o poder do nosso herói aumente de maneira exponencial. Nisso, Mil, nossa heroína, acredita que o destino dos dois está ligado. E é basicamente assim que começa Nimotsu Mochi. Mas antes da gente continuar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar as notificações. Vamos nessa! Em alguma dungeon, uma equipe luta contra monstros. Ela é composta por uma maga, um healer, um guerreiro e, claro, um espadachim, que também é o líder do grupo. Com sua habilidade única, ele acaba com a criatura. Essa é uma habilidade concedida pelos deuses desse mundo aos humanos a partir dos 6 anos de idade. Isso meio que ensina o que é a desigualdade. Agora estamos com o nosso protagonista, Rookie, que possui apenas a habilidade de carregar bagagens. Isso faz com que seja o mais fraco da equipe e, para encurtar a história, após seus companheiros encontrarem um equipamento mágico com uma capacidade de carregar itens muito superior ao do nosso herói, eles resolvem abandoná-lo. Rookie até tenta conversar com aqueles malditos, mas Leon o empurra no chão. Mesmo que ele peça para permanecer no grupo, eles decidem se livrar do nosso herói de uma vez. O grupo retira os itens que estavam na bolsa de Rookie e, enquanto isso ocorre, ele se lembra de como conheceu Leon e sua equipe, e também de suas palavras, mas aquilo não passou de pura enganação. Dessa vez o espadachim mostra quem ele realmente é e acaba levando o colar que a mãe do nosso herói tinha lhe deixado. Rapidamente Rookie se levanta e ataca Leon, mas isso foi apenas uma alucinação, e após tudo aquilo, eles vão embora deixando nosso prota sozinho. Ou será que não? Passando algum tempo, ele acorda com uma visão um tanto quanto peculiar. A garota também parece assustada. Ele vê a sua luz branca e pede ajuda a ela, que acaba achando que ele é um pervertido e questiona se ele estava apenas fingindo estar caído. Mesmo achando que era o seu fim, ela se aproxima e lhe entrega um dango que restaura a força física e explica que ele deve comê-lo por inteiro. E assim nosso prota faz. E enquanto isso, a sacerdotisa fica o observando. Nisso, Rookie percebe que a garota é uma boa pessoa e se apresenta. Ela de imediato diz que está à procura da grande bolsa dos gananciosos, mas nosso herói diz que o item já foi levado. Então a jovem fala que já vai embora. Percebendo a frustração em sua voz, Rookie pergunta como ela planeja voltar. E mesmo se ela chegou até ali usando uma poção repelente de monstros, provavelmente não terá o suficiente para voltar. A sacerdotisa diz saber disso, mas mesmo com as advertências do nosso herói, ela continua caminhando e justo quando ela se virava, um monstro aparece atrás dela. Rapidamente Rookie a salva, mas é atingido nas costas de seu ombro. Ele procura algo em sua bolsa e vê que ainda tem uma poção repelente. Isso dá a eles 10 minutos para fugirem. Nosso herói pergunta qual a habilidade única da garota, mas ela fica insegura em falar, pois teme que ele se decepcione. Rookie a convence do contrário. Então a sacerdotisa diz que sua única habilidade é a confecção de amuletos. Ela pode fazer isso a partir de materiais coletados de bestas, mas uma pessoa não pode carregar dois, senão o efeito é anulado. E além de ser efeito fraco, também é pesado. Ela finaliza dizendo que sua habilidade não é muito útil e que em breve só lhes restará a morte. Nisso, Rookie percebe qual era o motivo pelo qual ela queria morrer, mas rapidamente ele pede para que a jovem sacerdotisa faça amuletos para ele. A garota tenta explicar que não funcionará, mas também percebe que Rookie está sorrindo. Após algum tempo, 6 talismãs estão prontos. Rookie os coloca em sua bolsa e ignora o que a sacerdotisa diz e vai para cima da criatura usando um espeto de bambu. Ele acerta a criatura com toda a sua força, deixando a jovem incrédula com o que acabara de acontecer. Nisso, Rookie explica que esse é o poder dos amuletos combinados, e assim como suspeitava, ele pode carregar vários amuletos juntos. E numa explicação bem rápida, isso é possível porque a habilidade do nosso prota gerencia cada item de maneira separada, como se os colocassem em espaços diferentes. Então a garota percebe que quanto mais amuletos ele carregar, mais forte será. Ela finalmente se apresenta, até que enfim, né? Já tô até cansado. Seu nome é Mil Kokonoi e de repente ela diz que provavelmente Rookie é o seu destino, o que o deixa sem reação.
Claro que ela fica com vergonha, mostrando que ela também é fofa. Nosso prota diz que ela também é meio estranha, mas Mil fala pra ele não a chamar assim, pois parece que eles são namorados. Nos dando bastante orgulho, Rookie diz que ela está pensando muito, mas que está feliz por ela ser o seu destino. E claro, ela ainda não está acostumada a ser chamada pelo primeiro nome. Logo, ela fala para os dois voltarem juntos. Mano, olha só que fofinha. Durante o caminho de volta, Rookie encontra uma foquinha e juntos eles usam restos de monstros para fazer mais 6 amuletos, somando 12 no total. Dessa forma, o nosso herói consegue ter mais um objetivo: recuperar o pingente de sua mãe. Mas não há tempo para devaneios, eles precisam retornar em segurança. Mil fica insegura com o que pode acontecer e duvida de sua habilidade, mas Rookie a acalma e fala que seus amuletos são os melhores, fazendo com que ela fique mais tranquila. Só que isso não muda o fato dela ainda achar todo aquele contato estranho. De repente, nosso prota joga a faquinha cega fora e cerra os punhos, surpreendendo a sacerdotisa. Rapidamente partindo para o ataque e acabando com uma das criaturas com um soco, Rookie percebe que dessa forma é melhor que usar a faca. Mais criaturas o atacam. Mil resolve fazer mais amuletos e entrega ao nosso herói, e diz que vai odiá-lo se ele não provar que seus amuletos são os melhores. E ele apenas concorda. Caramba, o maluco tá brabo. Enquanto Rookie acabava com as criaturas, de repente surge o demônio, quer dizer, uma aranha gigante. Ele atira uma pedra, mas a criatura desvia. O aracnídeo lança uma teia em Mil, mas nosso prota a protege. Mas nisso é lançado contra a parede. Mas calma, os amuletos que Mil fez acabaram de salvá-lo. Rapidamente ele agarra a teia da criatura e a lança contra o teto da caverna, finalmente a derrotando. Mil fala que quase desistiu de si e agora, junto com Rookie, se sente mais motivada e o agradece, mas ele fica com essa cara de besta aqui, ó. Paciência. Na verdade, na mente do nosso herói, ele só quer confirmar o quão forte ele está. Tadinha da Mil. Continuando a incerta jornada, nossos heróis estão quase esgotados, mas finalmente conseguem ver a luz do dia. No local eles são abordados por pessoas, pessoas não, ladrões. Checando suas habilidades, eles percebem que os dois são fracos e tiram sarro deles, o que parece afetar Mil. Rookie apenas diz para eles saírem do caminho. O bandido continua a menosprezá-los. Mais uma vez nosso herói diz para saírem de seu caminho. Dessa vez o malfeitor resolve atacar com tudo, mas não adianta. Rookie segura o golpe com apenas uma mão. Os companheiros do ladrão tentam verificar a bolsa dele para roubar o possível item que lhe concedeu aquela habilidade, mas percebem que só tem talismãs, o que os faz sair correndo. Como um último trunfo, o bandido tenta usar Mil como refém, mas ao ver a agilidade do nosso herói, ele se rende e pede perdão. Rookie até aceitaria as desculpas, mas já havia quebrado seus pulsos. Bem feito, seu otário. Ele verifica se Mil está ferida. Ela diz que está bem. Pegando sua mão, o casal dá um novo passo em direção à liberdade após 10 dias de sofrimento. Agora finalmente na pousada, Mil tem uma difícil questão: dividir a mesma cama com Rookie. Peraí, não é do jeito que vocês estão imaginando, ainda. Na verdade, os outros quartos já estavam ocupados, então por isso os dois ficaram no mesmo alojamento. A sacerdotisa sugere que eles bebam um pouco de saquê para poder relaxar. No local, nosso herói se surpreende com a arquitetura do lugar. Rookie aproveita que Mil está enchendo o bucho com um dango e pergunta por que ela foi até a dungeon sozinha. Já que foi ele a perguntar, ela decide se abrir e conta que em seu país ela e seu pai são perseguidos por terem habilidades fracas, pois as pessoas pensam que as habilidades são hereditárias e querem evitar proximidade. No dia em que ela descobriu que tinha a mesma bênção que seu pai, a criação de amuletos, Mil decidiu provar que seu poder não era inútil, até que houve um dia onde alguém decidiu adquirir um de seus amuletos, mas infelizmente o que aconteceu foi que aquela pessoa acabou morrendo. Triste pelo acontecido, ela acabou ouvindo de outras pessoas que havia essa bolsa lendária que tinha o poder de fortalecer os itens de quem a possuir, e assim ela foi até a masmorra, e mesmo não achando, ela está feliz por ter encontrado nosso herói e finaliza tomando um gole, o que a deixa visivelmente mais bêbada, mesmo que ela negue.
Após isso, Mio está muito feliz, pois Ruki a está carregando. E claro que nosso herói está sentindo as suas bagagens. Então, como um cavalheiro, ele a coloca na cama e resolve ir para outro lugar. Mas a sacerdotisa pede para que ele fique, pois tem medo de que tudo que tenham vivido até agora tenha sido um sonho. Então, nosso herói diz que já decidiu. Juntos eles vão viajar e pôr à prova as habilidades de criação de amuletos. Isso deixa Mio surpresa, ou talvez ela estivesse esperando outra coisa. No outro dia, os dois resolvem ir checar suas habilidades, pois precisam disso para terem permissão da guilda para se aventurarem. Chegando lá, eles se deparam com uma deliciosa loli. Quer dizer, eu espero que não. Rook se pergunta se ela é uma criança e questiona onde está o dono da loja. A pessoa em sua frente se apresenta como a dona do local e explica que ela já tem 25 anos. Ah sim, ela é uma anã, já estava até me sentindo culpado. Isso surpreende os dois, mas Roth, a avaliadora, decide começar com Mio, a chamando de kimono pervertido, e diz para ela tirar a roupa, o que a deixa com vergonha. A Loli questiona se Mio está apaixonada por Rook, mas ela diz que essa não é a questão. Roth começa o procedimento e percebe que a sacerdotisa desenvolveu mais duas habilidades, que são criação em massa e confecção de amuleto nível 2, o que a permite criar mais amuletos e de outros tipos. A surpresa de Mio é que ela não melhorou nenhuma habilidade, mas a Loli explica que o artesão também precisa ficar mais forte. Agora é a vez de Rook. A Loli dá uma boa secada nas costas dele, e a Mio também. Olha a carinha dela. Roth fala da habilidade dele e diz que também ganhou duas novas, porta-bagagens nível 2 e a bênção da tartaruga, que deixa a garota surpresa. Mas ela explica que essa é uma habilidade fraca, pois quanto mais você carrega, mais seus aliados se tornam fortes. Mas esse poder é muito sutil para poder ser útil, mas como ele é um porta-bagagens que pode carregar 30 vezes mais coisas que pessoas normais, isso significa que a sua bênção é 30 vezes mais forte, fazendo pessoas com quem ele formou grupo parecerem ter mais força do que realmente tem. Ah, então foi isso que aconteceu com esses arrombados, né? Enquanto se preparavam para receber o certificado, Mio e Rook têm seus planos frustrados, pois um porta-bagagens e uma artesã não podem formar uma equipe, pois eles precisam de alguém, teoricamente, no ataque. Nosso prota até cogita se tornar um atacante de vanguarda, mas Mio explica que o treinamento dura em torno de um mês. Enquanto ela falava isso, um imbecil aparece acariciando os seus cabelos e diz que aqueles cabelos qualificam ela para o seu grupo. Rook se levanta, mas é atingido por um golpe. Mio tenta ajudá-lo, mas aquele cretino usa sua habilidade de paralisia nela. Tentando beijá-la, ele é impedido por nosso herói, que o segura pelo rosto e o joga para longe, e diz que se ele o considera fraco, talvez ele seja ainda pior. Rapidamente Zerruela ataca Rook com uma espada. Mio entra na frente, mas o que acontece é que a espada não fere nosso herói, graças ao amuleto. Vendo tudo aquilo, o cara resolve ir embora. Até mesmo quando Rook se desculpa, só mostra a diferença de habilidades. E assim ele foge, deixando a espada. Enquanto observava a lâmina torcida, uma figura grande se aproxima, pega a espada e simplesmente conserta a lâmina. Ao ver aquele feito de força, Rook fica impressionado e pede para que aquela mulher gigante o treine com a espada. Todos ficam surpresos, mas o que acontece é que ela saca sua arma e golpeia Rook. A cavaleira diz que quer ver o quão forte ele é e que se ele se levantar, mesmo com aquele peso equivalente a 3 carruagens, ele poderá treinar com ela. E assim ele faz, surpreendendo a todos. Ela pergunta por que ele está rindo. Rook explica que está com sorte, pois vai ser treinado por alguém tão forte. A cavaleira diz para ele se preparar, pois quer ver se ele pode se tornar um oponente que consiga lutar até a morte. Essa daí é doida, hein? No primeiro golpe, a espada que Rook estava usando se parte e ele é jogado para longe. As garotas não sabem o que fazer. Nosso herói está bem graças ao talismã, mas percebe que aquela mulher não é normal. Dá pra chamar isso de mulher? Nosso prota se prepara e lança o cotoco da espada, que é defendido rapidamente. Rapidamente ele dá um salto e ataca onde o pedaço da espada tinha parado. Mas o que acontece é que aquela criatura se belisca para ter certeza, quase arrancando um pedaço de seu rosto. Se escondendo atrás de sua assistente, ela diz que achou sua alma gêmea. E assim as duas se apresentam. Kyun, a serva, e Alicia, a cavaleira da família
Farman e explica o sonho maluco de sua mestra de lutar até a morte com alguém. Para resumir, ela tá apaixonada pelo Rookie. Em outro momento, Alicia explica novamente que ela e sua serva estavam procurando alguém para lutar até a morte, e essa pessoa é o nosso herói, que agora será seu marido. E óbvio que ele continua sem entender que a serva explica de uma maneira melhor que na verdade a Cavaleira Gigante quer um rival, mas também alguém para lutar pro resto da vida. Rook se espanta e pergunta se pode recusar isso, mas Kyun diz que só se ele puder fugir de Alicia. Para tentar ajudar, Mil diz que ela e Rook já estão namorando e ele não pode se casar, mas durante isso Rook não entende o que ela queria fazer e a nossa heroína fica com vergonha. Alicia se levanta, assustando a todos. Ela diz que ambas estão na mesma situação, as duas são amantes do mesmo marido e que elas devem ser boas amigas. Essa situação deixa Kyun sem entender nada. Até eu não entendi, nem mesmo o tradutor. Chegando ao castelo da família Farman, que possuem cavaleiros de prestígio, Mil e Rook ficam surpresos com o local e também ao saber que Alicia é a próxima líder da família. Ela diz ao seu futuro marido que ali é onde ele vai treinar, pois ela não poderá treiná-lo pessoalmente, mas naquele local tem vários cavaleiros e quer que ele lute até a morte. Essa daí nasceu doida. Ao entrar, nosso herói fica feliz em ver que existem outras pessoas treinando. Kyun pergunta se Mil também quer se tornar aprendiz de cavaleiro, mas Rook diz que é apenas ele. Então a jovem cavaleira diz para ele não brincar, pois já está no nível de um cavaleiro de classe sagrada. Ela fica ainda mais surpresa quando descobre que nosso prota só tocou em uma espada há menos de um mês. A jovem Mad mostra seu quarto. Rook decide cumprimentar o Lorde do Castelo, e assim eles vão, e ao que parece, ele já sabe sobre o seu tal noivado. Claro que o nosso herói tenta explicar, mas a irmã de Alicia pergunta se foi ele quem quebrou a arma de sua irmã, e também explica que isso pode ser entendido como uma declaração de amor, e claro que ele não sabia disso. Ela se prepara e de repente o ataca com uma velocidade absurda, mas Rook está com amuleto de velocidade e consegue se esquivar. Então Chloe von Farman o desafia para um duelo. Se ela vencer, o noivado acaba, mas se ele ganhar, terá sua bênção e até promete fazer uma grande comemoração com muita comida, e também diz que vai cozinhar para ele pessoalmente. Nosso herói pensa que ela provavelmente não sabe cozinhar. Putz, mulher que não sabe cozinhar é triste. Do nada, Alicia aparece e diz para ele aceitar o desafio, o que não deixa Chloe muito feliz. A gigante cavaleira fala que os dois serão ótimos oponentes para ela matar, e que o duelo deve ocorrer em um mês e meio. E claro, ela deixa Kyun responsável pelo treino do nosso prota. Após isso, eles começam o treinamento. Eles se cumprimentam e Kyun parece muito feliz por precisar apenas treinar Rook, mas Alicia aparece a chamando para o serviço e explica que ela vai fazer as duas coisas, e assim a leva. Tadinha. Enquanto nosso herói fica treinando sozinho até o anoitecer, de repente Kyun surge de um portal, totalmente acabada. Assim os dois descobrem que a habilidade dela é teletransporte. Mil oferece uns dangos para que ela se recupere, e após isso ela pergunta a Mil sobre o seu romance com Rook. Ela insiste e até pergunta se eles já chegaram nos finalmente, pois ao que parece ela gosta de assuntos amorosos. Eu acho que todos aqui gostamos. Após se alimentar de romance, é hora de Kyun dar o treino de Rook. Ele percebe a mudança em sua aura, assim ele decide deixar sua bolsa de lado, pois quer saber até onde ele vai com sua esgrima. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Comenta aí se vale uma parte 2, não esquece o like e como tu já está inscrito, ativa as notificações. Eu achei interessante a dinâmica da história, duas habilidades fracas que juntos se tornam fortes e também o fato do romance. Ah, e uma curiosidade, o autor da história ele faz hentai, sabe aquele da cunhada que eu não posso falar mais? Então, é isso, espero que tenha gostado, tem 2 vídeos passando aqui para você assistir, eu me despeço e a gente se vê em breve.